Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira aula de quarentena, né? Vamos colocar assim. Então, vamos dando sequência ao nosso estudo, a última aula que a gente teve, que foi essa introdutória aqui, né, sobre algoritmos e programação. Eu já apresentei a bibliografia básica, bibliografia complementar, objetivos da aula, história da computação. A gente conversou bastante sobre esses dispositivos aqui, que é de certa forma, uma curiosidade, né, da programação, que são esses dispositivos mais antigos, são os dispositivos mecânicos, como a máquina de diferenças, né, a máquina analítica, e depois já surgindo os dispositivos eletrônicos, com o ENI aqui e alguns outros aí antigos, bem antigos, que surgiram motivados principalmente pelas guerras, né? Segunda Guerra Mundial, né? E antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, o pessoal já tinha ideias já relacionadas à construção de computadores de grande porte assim. E que à medida que o tempo foi passando, os componentes foram sofrendo reduções nos seus tamanhos, né? Surgiram algumas empresas que dominaram o mercado por um tempo, como a IBM, essa Burroughs, que investiram em microcomputadores, né? Construção de microcomputadores. Depois do surgimento das redes de computadores e da internet. Falamos também sobre a organização do computador, né, que tem uma divisão básica aí entre hardware e software. E como o nosso foco é algoritmos e programação, a gente vai focar exclusivamente em software, né? Que os softwares são compostos por programas e os programas são compostos por algoritmos, que é o foco da nossa disciplina. Apresentamos essa estrutura lógica aqui do computador, né, essa organização básica, né, que é composta por dispositivos de entrada, todo computador tem isso. Unidade Central de Processamento, né, ou CPU, Central Processing Unit, e memória, dispositivos de saída também. Depois falamos um pouco sobre a programação de computadores, com algumas definições, algoritmos, e demos alguns exemplos aqui. Gostaria que vocês fizessem, e depois eu vou postar também no Moodle, que a gente vai começar a ter acesso, essa lista de exercícios aqui. Aqui tem alguns exercícios resolvidos, mas depois tem uma lista aqui de 4 exercícios que vocês precisam fazer os algoritmos em linguagem natural e encaminhar. Eu não sei ainda se o Moodle vai ter se o Moodle vai ter uma estrutura para vocês publicarem documentos. Se tiver, vai ser interessante porque vocês podem publicar por lá. Se não, a gente pode compartilhar uma área no Drive, já existe uma área, inclusive, onde vocês vão poder disponibilizar os arquivos de vocês com os exercícios. Tá ok? Mas passando agora para essa aula de hoje, eu criei um documento aqui, onde tem todo o detalhamento do que vamos falar, né? Basicamente o que está nos slides, com alguns detalhes a mais e uma organização um pouco diferente. Né? Mas vamos passar aqui para os slides, que a gente vai ter uma visualização melhor do que vai ser essa aula de hoje. Bom, iniciando aqui, né, algoritmos de programação, aula 3, na verdade, conceitos e tipos de algoritmos. Objetivo da aula: definir lógicas de programação e a sua função na solução de problemas. Apresentar os principais métodos para a construção de algoritmos. Como eu falei algumas aulas atrás, existem alguns métodos para você construir algoritmos. Né? Você pode fazer algoritmo em linguagem natural, que é essa que a gente utilizou nos exemplos da última aula. Você pode utilizar fluxogramas, que é também uma coisa que a gente vai ver na aula de hoje, e os exercícios que a gente vai fazer também são focados em fluxogramas e linguagem natural por enquanto. Também existe o pseudocódigo. O mais famoso pseudocódigo que existe para nós aqui do Brasil é o Portugal. Só que mesmo dentro do Portugal existem várias versões, não tem um padrão assim de Portugal, como existe para uma linguagem de programação. Então, o pessoal da USP, por exemplo, tem um padrão deles, que foi o que eu utilizei na primeira versão dessa disciplina, que inclusive o Flávio participou. Né? Mas como agora a gente
eu acho mais viável utilizar a linguagem de programação diretamente do que um pseudocódigo, então nós vamos começar já diretamente com o JavaScript. E a linguagem de programação é uma forma também de você construir algoritmos, né? De você implementar os algoritmos. Então, você tem essas três formas básicas: linguagem natural, fluxogramas, pseudocódigo, e a linguagem de programação para você fazer a implementação desses algoritmos. Vamos ver isso em mais detalhes daqui a pouco. Outro objetivo também é definir o método a ser utilizado para a construção de algoritmos e suas características. Então, nós vamos elencar esses métodos de construção e definir o melhor método para a gente aprender, né? E já adianto a vocês que o melhor método para a construção de algoritmos seria o Portugal, só que a gente não vai utilizar o Portugal. Bom, continuando aqui, foi falado na última aula também sobre o que seria lógica de programação, né? Mas vamos reforçar esses conceitos. O algoritmo é igual à solução para um problema, né? Todo algoritmo ele visa solucionar um problema. Então, se você tem um problema, por exemplo, para ir para a casa de um amigo, como o exemplo que nós citamos na última aula, você pode desenvolver um algoritmo que resolva esse problema para você. O problema do elevador também pode ser resolvido através de algoritmo, né? Porque o algoritmo vai decidir, no caso do edifício São Lucas, lá que a gente conversou na semana passada, o algoritmo dele define qual elevador está mais próximo ali e qual elevador vai chegar primeiro para você poder utilizar e chegar ao andar desejado. Isso economiza energia, né? Economiza o tempo das pessoas também. Então, algoritmos traz diversos benefícios, entre eles a melhoria da qualidade de vida das pessoas também. Usamos o raciocínio lógico para chegar a uma solução correta. Exatamente, o raciocínio lógico está diretamente ligado à construção de algoritmos. E aqui uma definição de Vilarin, que é um dos autores daqueles livros da bibliografia básica. Lógica é o estudo das leis do pensamento, determinando se alguma coisa é ou não verdadeira. A lógica de programação, por outro lado, consiste em planejar e definir corretamente os comandos a serem inseridos no algoritmo, de modo a resolver o problema que foi determinado. Então, lógica e lógica de programação são duas coisas aí que fazem parte do dia a dia de qualquer programador, de qualquer pessoa que trabalhe com tecnologia. Algoritmos e lógica de programação andam de mãos dadas, justamente. Você precisa da lógica da programação para poder conseguir construir os seus algoritmos. Mas qual que é a estrutura de um algoritmo, né? Um algoritmo, a montagem do algoritmo é uma etapa essencial para você desenvolver qualquer tipo de programa de computador, né? A programação em si não é o problema, porque os comandos, né, tudo aquilo que você utiliza ali para fazer o seu programa, ele pode ser aprendido. É como uma língua mesmo, como o português, como o inglês. A parte mais complexa da construção de um programa é você entender o problema e fazer o algoritmo que consiga solucionar aqueles pequenos problemas ali que formam esse programa. E a escrita de um algoritmo ela deve atender alguns objetivos, como, por exemplo, ela precisa ser facilmente convertida. Por exemplo, você pode pegar um algoritmo em fluxograma e você tem que ser capaz de compreender com facilidade esse algoritmo. Senão ele não é um algoritmo relevante, válido, né? Precisa ser objetivo. Então, se você precisa construir um algoritmo, você não vai colocar aspectos ali que não têm relação com o problema diretamente. Ele tem que ser objetivo, ele tem que tratar exatamente daquilo que precisa para resolver aquele problema específico. Ser facilmente compreendido por um programador. Aí entra também nessa primeiro quesito aí, né? Ser facilmente convertido. Porque a conversão depende dessa compreensão por parte do programador. E precisa ter foco no problema também. Agora vamos falar do primeiro tipo de algoritmo, que é a linguagem natural.
A gente sabe que o computador ele não é capaz de interpretar tudo que a gente fala, né? Então, se você falar para o computador A mais B igual a C, para ele não significa nada. Então, é por isso que a linguagem de programação ela precisa ter uma rigidez. Ela precisa ter um conjunto de regras, né, que definem a forma como esses comandos são escritos e o significado que esses comandos têm. Então, na linguagem de programação, por exemplo, cada comando tem um significado e faz uma única coisa. Ele não abre margem para ambiguidade. E isso a gente não consegue na linguagem natural. A linguagem natural é ambígua, porque você pode falar uma coisa só que signifique três outras coisas. Então, o computador não vai entender isso. Ao contrário da linguagem de programação, quando você consegue definir exatamente o que precisa ser feito, justamente pela existência da sintaxe e da semântica, né, que são as regras aí que determinam que a linguagem de programação funcione dessa maneira. O segundo tipo de algoritmos, segundo método de criação de algoritmos, fluxogramas. Nada mais é do que a criação de algoritmos em forma gráfica, né? E esse método ele torna muito mais fácil a compreensão de um algoritmo, porque você tem estruturas ali para início e fim do algoritmo, que é esse primeiro quadrinho aí, esse com as bordinhas arredondadas. A seta que define o fluxo, né? O fluxo do dado, para onde que o dado está caminhando. Então você tem o início. Esse início se liga ao recebimento de valores, por exemplo. E aí você já entra ali no quarto quadrinho, que é esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo, que é o do. Passou aqui. Esse quarto que é da entrada de dados. Esse aqui. Então, e daí desse entrada de dados, ele pode passar para cálculos e atribuição, que é esse terceiro, e assim por diante. Existe esse aqui também para tomada de decisão, né? São os famosos se, se não. Então, isso é definido através dessa forma gráfica aqui, que é esse losango, né? E saída de dados, que é representado por esse quadrinho com esse corte embaixo, na parte de baixo. E a gente vai ver alguns exemplos de como isso funciona. Quais são as vantagens do fluxograma, né? Ele é muito fácil de você entender. Já as desvantagens, é preciso aprender a simbologia, o que não seria assim uma desvantagem, né? Porque a linguagem de programação você também precisa aprender os comandos, né? O fluxograma, para você aprender a simbologia daqueles 7 elementos ali, é muito simples. Então, não vejo isso como uma desvantagem. O algoritmo resultante não apresenta muitos detalhes, então você só tem a forma gráfica. E se, por exemplo, esse fluxograma seu ficar grande, você pode se perder no meio dele aí. Então, isso poderia ser um pouco negativo, né? Poderia ser considerado uma desvantagem. E a manutenção dele é difícil, porque se você precisa mudar uma estrutura ali no meio desse fluxograma seu, você precisa movimentar todo o fluxograma. Então, se você fez a lápis, você tem que apagar tudo e fazer de novo. Se você não tem uma ferramenta para montar esse fluxograma aí, e mesmo se tiver, a manutenção disso é muito complicada. O pseudocódigo ele funciona como um intermediário entre a linguagem natural, que é o nosso português que a gente utiliza, que a gente utilizou na última aula para fazer aqueles exemplos, e a linguagem de programação. O objetivo dele é reduzir o trabalho com a programação, porque através do pseudocódigo a gente entende um pouco a lógica de programação. E existem algumas ferramentas que possibilitam você fazer programas reais com pseudocódigo, como o Portugal Studio, que a gente utilizou já também na faculdade. E quais são as vantagens, né? Você utiliza o idioma nativo, no caso o português, é de fácil conversão para qualquer linguagem de programação, porque você pega aquele algoritmo ali e lendo você compreende tudo que tá escrito ali, né? Porque são termos do nosso português mesmo. E desvantagem é necessário aprender as regras. Aí sim as regras são mais semelhantes às de linguagem de programação, principalmente quando você utiliza uma ferramenta como Portugal Studio, que aceita apenas comandos pré-definidos. Daí a rigidez sintática é maior.
Um exemplo, algoritmo para identificar o maior número. Então, existe ali a declaração de 3 variáveis, né, nessa primeira linha aqui. Número 1, número 2, maior, define o tipo de dados inteiro. Depois tem a definição do início do algoritmo e lá embaixo tem a definição do fim do algoritmo. Então, isso seria um algoritmo em pseudocódigo. Daí ele tem um comando que recebe dois valores do usuário. Leia número 1, número 2. Define que o usuário precisa digitar dois valores. E já faz a atribuição desses valores para a variável número 1 e número 2. Beleza? Depois aqui tem uma verificação para identificar qual o maior número. Então, se o número 1 for maior que o número 2, então a variável maior recebe o valor da variável número 1. Esse sinalzinho aqui significa atribuição de valor. Esse carinha aqui, ó, significa que a gente está atribuindo um valor para a variável maior. E se o número 1 não for maior que o número 2, quer dizer que o número 2 é maior que o número 1 ou que eles são iguais. Nesse caso, o maior recebe o número 2, porque tanto faz se eles forem iguais. E no final ele apresenta o maior valor, nessa linha aqui. Ele vai apresentar o maior valor entre os dois informados. E finaliza o algoritmo. Beleza? Seguindo aqui. Vou fechar essa janelinha. Seguindo. Características. Fiz um conjunto muito mais simples do que a linguagem normal. Então, isso é exatamente pela existência desses comandos pré-definidos, né? O C, por exemplo, o início, a declaração de variável, a definição do tipo dessas variáveis, né, que é inteiro, como no exemplo que a gente viu. E então ele define um rigor que impede a existência de ambiguidades, o pseudocódigo. E o algoritmo torna-se uma lista ordenada de comandos combinados que representam a solução para o problema. Então, os comandos combinados e ordenados que resolvem um determinado problema. Então, o pseudocódigo é uma boa alternativa para a gente criar, só que ele envolve a compreensão de conceitos semelhantes ao da linguagem de programação. Então, a gente poderia sim aprender a programar com pseudocódigo e até, se alguém tiver curiosidade de entender como é que funciona, a gente pode fazer depois, explicar como é que funciona direitinho, fazer alguns exemplos, né? Mas a gente vai adotar mesmo o JavaScript como linguagem de programação e de construção de algoritmos. Certinho? Falando um pouco de sintaxe e semântica. Né? A sintaxe é um conjunto de regras. É um conjunto de regras. Né? Isso determina uma padronização dos algoritmos e facilita a conversão desses algoritmos em pseudocódigo para programas reais. E a sintaxe ela refere-se à forma do comando, como o comando é escrito, por exemplo. O início ali tem que ser escrito início, não pode ser inicia, por exemplo. Senão o programa não entende o que você está falando. Porque a gente está falando de computadores, né? O computador entende informações exatas. Ele não abre margem para ambiguidade, é isso que a gente está falando. Já a semântica, ela refere-se ao que acontece quando o computador encontra um comando, né? O comportamento. Refere-se ao conteúdo desse comando. Exemplo. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números em linguagem natural. Receber os dois números que serão multiplicados, multiplicar os números, mostrar o resultado obtido da multiplicação. Um algoritmo simples em 3 passos. Né? Fluxograma desse algoritmo. A gente tem ali o início, né? Já utilizando aquele padrão que foi apresentado para fluxogramas nos slides anteriores, a setinha que marca o fluxo do dado, e depois a entrada de dois valores aqui, N1 e N2. Depois, novamente, aqui o fluxo dos dados, descendo a setinha. Depois aqui um cálculo, né, com atribuição, um cálculo com atribuição de valor para a variável m. Depois a apresentação do resultado, aqui com essa caixinha. E o fim do nosso algoritmo.
Então, esse seria a representação em fluxograma desse exemplo aí. Agora, o pseudocódigo, como é que seria? Algoritmo, né? Ali eu defino um título para esse algoritmo, multiplicação. Esse barra barra aqui, ele significa comentário. Então, eu tenho comentários, 3 comentários. Um para eu colocar a função desse algoritmo, outro para colocar a data e outro para colocar o autor. Isso é opcional. O comentário ele é importante porque ele acrescenta informação ao algoritmo, né? Descritiva. Então, se outra pessoa pegar o seu algoritmo, o seu programa e tiver comentários, ela vai ter mais facilidade para compreender. Caso contrário, só se o seu algoritmo tiver muito bem escrito, né, e for um algoritmo pequeno, então a pessoa não vai encontrar dificuldade. Mas se for um algoritmo maior, é interessante até que tenha comentários para orientar as pessoas que forem visualizar o seu código. Então, aqui a declaração daquelas variáveis, ó, N1, N2 e M, né, que foi utilizado para atribuir o resultado da multiplicação desses dois números, a definição do tipo de dados dessas variáveis, a definição do início, o comando escreva para informar uma mensagem na tela para o usuário, o layer que recebe um valor, o layer recebe outro valor, o M recebendo essa seta, como eu falei, ela é um sinal de atribuição, né? Então significa que estamos atribuindo a multiplicação de N1 por N2 à variável M. E no final, a apresentação do resultado, né? Multiplicação é igual a M. Isso aqui significa o seguinte: escreva, daí está entre aspas aqui a multiplicação, porque é um texto que eu quero escrever. Então, eu escrevo um texto e concateno ele, através dessa vírgula, com a variável M. Essa concatenação aqui pode ser feita através do sinal de mais também. Então, tem o fechamento da aspa, que o símbolozinho ali cobriu. E aí, depois da aspa, tem um M, ao invés dessa... Um M não, sinal de mais ao invés da vírgula. E aí, coloca a variável M para... Porque essa variável M contém o valor da multiplicação, entende? Então, através disso, eu apresento uma mensagem para o usuário. E aqui eu tenho a definição do fim do meu algoritmo. Outro exemplo, né? Algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números. Então, eu tenho um algoritmo semelhante, só que aqui eu preciso verificar se o denominador, ou seja, o segundo valor, é igual a zero. Então, eu recebo dois números que serão divididos. Se o segundo número for igual a zero, eu preciso informar o usuário que essa divisão é impossível de acontecer, porque eu não consigo dividir um número por zero. Não existe divisão por zero. Se for diferente de zero, aí eu posso fazer a divisão. Então, eu tenho uma mudança de fluxo aqui. E depois mostro o resultado dessa divisão. O fluxograma seria assim. Tenho aqui o início, né, o fluxo aqui da informação. Tenho o recebimento dos dois valores aqui. Verifico se o segundo valor é igual a zero. Se for igual a zero, aliás, aqui está invertido, né? O não deveria estar aqui em cima. Então, se não for igual a zero, eu faço a divisão e mostro o resultado. Agora, se for igual a zero, eu mostro a mensagem, impossível dividir. E finalizo o algoritmo. Já o pseudocódigo ficaria da seguinte maneira. Tem o nome aqui do algoritmo, né? Nesse caso aqui eu não tenho os comentários com aqueles informações de autor, de data, de função desse algoritmo, mas tenho a declaração aqui das variáveis, né? Das 3 variáveis que eu utilizei, a definição do tipo de dados delas, que no caso aqui é inteiro, porque eu estou trabalhando com números inteiros, né? Tenho aqui início e informo para o usuário que ele precisa digitar dois números. Recebo esses dois números dessa forma e verifico. Se o N2 é igual a zero, então informo para o usuário que é impossível dividir. Se ele não é igual a zero, eu faço a divisão atribuindo o valor para a variável D e escrevo o resultado para o usuário. Então, tem aqui o fim do C, né? Então, tem o C, o C não e o fim do C. E o fim do algoritmo embaixo. Então, o pseudocódigo desse algoritmo seria isso aí. E daí tem alguns exercícios para a gente fazer, provavelmente vai estar disponível em texto para vocês, né? Faça um algoritmo para calcular a média aritmética entre duas notas de um aluno e para mostrar a situação desse aluno que pode ser
aprovado ou reprovado. Então, eu quero a solução disso em linguagem natural e fluxograma também, ok? E aí, à medida que a gente for tendo dúvidas, a gente pode fazer uma live ou fazer de algum modo que a gente possa sanar essas dúvidas aí em tempo real, à medida que vocês forem fazendo. O segundo faça um algoritmo para calcular o novo salário de um funcionário. Sabe-se que os funcionários que possuem salário atual até R$ 500 terão aumento de 20%, os demais terão aumento de 10%. Então, a mesma coisa, algoritmo em linguagem natural e fluxograma. Ok? Então, por essa aula é isso. Obrigado pela presença de vocês. Bons estudos aí.